Quantos aqui já estão sentindo o calor? Tem gente sentindo calor aqui, gente? Falaram pra mim, brincando, falaram pra mim esses dias, falaram... Não, foi hoje, né? O Tony falou isso pra mim. Falou assim, quando eu tá no calor, ele pensa em mim. Ele pensa em mim pra... Ele fica pensando de como que eu vou estar, porque, cara, eu sou uma tampa de chaleira. No dia de frio eu tô suando. No dia de frio eu tô todo molhado. Imagina no calor. E hoje o Senhor, Ele tem uma mensagem para nós. Ele tem uma mensagem de muito carinho, de muito amor para cada um de nós. Porém, a gente precisa entender o que o Senhor, Ele tem para cada um de nós. Nós precisamos estarmos desprendidos das nossas convicções, dos nossos achismos. E ouvir somente aquilo que Ele tem para a nossa edificação. Deus é um Deus que cuida, é um Pai amoroso. É um Pai que Ele pega os teus filhos e Ele dá o carinho necessário, na linguagem necessária para cada um dos teus filhos. Não tem como Deus dar o carinho para mim igual para o Lucas, porque comigo é uma coisa, com o Lucas é outra. Com o Lucas talvez vai ser palavras de afirmação, com o Vitor talvez tem que ser em tempo de qualidade. E ele é tão sábio, ele é tão maravilhoso, que ele consegue separar cada um de nós. E dentro de nós, ele dar esse amor que ser humano nenhum consegue compreender. Às vezes mesmo olhando para um time como o do Denzel ali, olha um corintiano e fala, meu Deus... Um corintiano daquele jeito ali, sofredor. Você é corintiano, Ricardo? Por isso que é sofredor, tá vendo? Ah lá, tem gente me olhando feio, queima Jesus. E Ele cuida de cada um de nós. Ele nos ama mesmo, às vezes a gente dando mancada, a gente escolhendo mal, como Corinthians, né? Mas tá bom. E eu gostaria de pedir para você hoje, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3. Aí, ó, 1 Coríntios 3, entendeu? É a sacada. Foi bem planejado. Muito bem planejado. Gente, hoje eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu quero fazer alguns questionamentos para a igreja do Senhor hoje. Aliás, quem aqui tem mais de 5 anos de evangelho, levanta a mão. Quem aqui tem mais de 10 anos de evangelho, levanta a mão. Quem tem mais de 15 anos de evangelho, levanta a mão. 20 anos de evangelho, fica com a mão. Quem já tá, fica com a mão levantada. Quem tem mais de 25 anos de evangelho? Caramba, só os pré-históricos aqui agora, hein? Só os dinossauros. Quem nasceu do evangelho aqui, do berço evangélico? Cara, a maioria de nós aqui, a grande maioria, estamos há muitos anos na igreja. E por estarmos há muitos anos na igreja, alguns critérios que nós temos já deveriam ter sido passados. A gente já deveria ter acostumado com algumas coisas dentro do evangelho, dentro da caminhada, dentro da servidão do Senhor. Só que parece que quanto mais eu vejo a galera que tem mais tempo de casa, como eu percebo que a gente muitas vezes fica estacionado no tempo. E estacionado no tempo, não estou falando de perder os bons costumes, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que literalmente a gente fica estacionado no amadurecimento. A gente não está pronto para amadurecer. Eu quero que você entenda mais ou menos como a Lorena. A Lorena tem 6 anos de idade. E a Lorena, ela, durante 6 anos da vida dela, ela era a única. Ela tinha tudo para ela falava o jeito que ela queria, tudo que ela pedia ela ganhava, era tudo dela. E aí, o Vinícius nasceu, 6 anos depois.
E o Vinícius nasceu. Quando o Vinícius nasceu, agora é compartilhado. Agora não é mais só a Lorena. E aí, queridos, eu descobri, porque assim, com o Vinícius, se você, pai e mãe que tem mais de 2 filhos, o primeiro a gente fica assim, né? A gente não sabe o que fazer. Quando vem o segundo é sobrevivente. Ah, tá com 38 de febre. Ah, se não chegar no 39 a gente não vai. Não é bem assim? Já com a Lorena, chegava a 37, meu Deus do céu, corre, que a menina tá morrendo de febre. E eu sinto que, quando eu olho para a Lorena, eu vejo que a Lorena, ela começa agora a querer competir ou querer ser igual ao irmão. E aí eu olho para a Lorena com 6 anos de idade e eu vejo a Lorena tendo comportamentos de bebê. Falando assim, nininho. E aí eu olho para a cara dela e falo, mas Lorena, por que você está falando assim? Você não fala assim, você é uma mocinha. E aí, não é papai. Não é papai, fala direito. E o Senhor começou a me ministrar, e o Senhor começou a falar comigo, que por muitas vezes, nós queremos nos comparar aos novos na fé. Nós queremos estar na mesma base, no mesmo patamar, nas mesmas condutas de um novo na fé. E hoje nós vamos ler sobre 1 Coríntios 3, e o apóstolo Paulo, ele está falando sobre isso. Ele está questionando sobre isso. Meus irmãos, quem está mais de 20 anos na fé aqui, e não está preparado para a correção do Senhor, o que aconteceu nesse tempo que você está na igreja? Gente, hoje esse ano eu completo 30 anos. E nesses 30 anos, eu não me lembro quando eu não estava na igreja. Não me lembro. De conversão, que eu sei, no momento que eu me converti, de dizer, agora sim, eu sou um nascido, porque não é porque eu sou filho de crente que eu sou filho de Deus? Tem nada a ver. Né? Que eu sou neto de Deus? Tem nada a ver, eu preciso me converter, preciso aceitar a Jesus. E quando eu aceitei a Jesus, já faz 15 anos atrás. Quando eu aceitei Jesus há 15 anos atrás, eu entendi que agora as coisas iam ser diferentes. Então, eu não posso cometer algumas ações de que os novos na fé cometem. Eu não posso esperar que o Senhor fale comigo da mesma forma que Ele vai falar com o novo na fé. A conduta que eu vou ter com a Lorena tem que ser uma. A conduta que eu vou ter com o Vinícius tem que ser outra. A forma que eu vou falar, desculpa, a conduta não, a forma que eu vou me comunicar tem que ser outra. O Vinícius, se eu falar, não pode, ele dá risada da minha cara. Ele posta 2 dedinhos para fora assim. Eu tô falando sério com você, menino. E ele tá com um sorrisinho. Agora, a Lorena, se eu só olhar para ela, ela já abre o berreiro. E eu tenho certeza que alguns irmãos já viram isso aqui, né? A Lorena, a Globo está contratando. Entende isso? Cada um precisa ser tratado da forma que a pessoa tem como amadurecimento. E o Senhor, Ele tem falado através disso. Agora, o que me espanta no Evangelho, o que me espanta nos tempos atuais, é que quando o Senhor corrige os teus filhos, os seus filhos ficam incomodados com a correção. Vou dar um exemplo para você. Querido, não tem problema do Senhor corrigir aqui os teus filhos, porque Ele é pai, Ele corrige, Ele ama, e pai que ama, Ele corrige, Ele fala, Ele chama a atenção, Ele puxa a orelha. Só que eu não me incomodo com os novos na fé, eu não me incomodo com os irmãos que estão começando agora, de ficar incomodados com a correção, de chorar como o Vinícius chora, de abrir o berreiro quando é chamada a atenção. O que me incomoda dentro do Evangelho hoje é olhar e ver pessoas que estão há 20 anos dentro do Evangelho, estão há 20 anos dentro da igreja, e quando é corrigido, faz bico. Fica chateado. Fica surpreso.
E aí começa a procurar aliados e começa a procurar pessoas para dizer: eu não gostei da palavra que o Senhor trouxe. Eu não gostei da palavra que o pastor ou os pastores subiram aqui e ministrou. Eu não gostei da palavra de exortação. Mas caramba, quanto tempo você está no evangelho? Será que você não entendeu que Deus, Ele é amor? E por Ele te amar tanto, vai ter dia que Ele vai pegar no teu pé e vai dizer que você está errado? Será que você hoje é tão mimado espiritualmente que você não quer ouvir um não de Deus? Quando eu olho para Marcos 8, Jesus ele está sendo questionado pelos fariseus, e os fariseus estão dizendo assim para Jesus: se é mesmo Deus, se é mesmo quem tu diz que és, vamos fazer assim, me faz um sinal, mostra um sinal, faz uma maravilha aí, faz algo, um milagre. E Jesus olha para eles e fala assim: vocês pedem um sinal, mas não adianta o sinal que eu fizer, não adianta o milagre que eu fizer, não adianta nada que eu fizer aqui, que vocês nunca vão acreditar. Vocês já definiram quem eu sou. Vocês já condenaram, vocês já julgaram e condenaram e já disseram quem eu sou. Nada que eu fizer, nada que eu tenho feito, vocês irão acreditar. Esta geração não irá ver nenhum sinal. Aí Jesus, ele chega nos discípulos, mais para frente, de Marcos 8, e começa a falar com os discípulos, falando assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus, eles vêm, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Esses caras, eles vêm falando algumas coisas, que se vocês não tiverem cuidado, se vocês não tiverem maturidade, vocês se desviarão do caminho. Gente, o coração dos discípulos estava tão endurecidos, que os discípulos olham um para o outro e perguntam: será que Jesus está triste porque a gente não trouxe pão para o barco? Porque Jesus está falando de fermento? Jesus está falando de... Será que Jesus está bravo por conta do pão que a gente não trouxe para o barco? E aí Jesus fala assim: até quando vocês vão ficar com o coração endurecido? Até quando vocês não vão entender as coisas do céu? Até quando eu vou estar no meio de vocês e vocês, com tudo que vocês estão vendo que está acontecendo, com todos os sinais e maravilhas, com todos... Gente, entenda, os discípulos viram cegos verem. Os discípulos viram mudos falarem. Os discípulos viram aleijados andarem. E quando Jesus falava com eles, o coração estava endurecido, eles não queriam entender. E aí o Senhor começa a me questionar, o Senhor começa a me trazer sobre esses ensinamentos, porque eu me questionei nessa semana. Gente, por favor, como eu disse para vocês, me perdoe pela minha sinceridade, mas no domingo, algumas pessoas ficaram preocupadas, desesperadas. Teve pessoas que nos procuraram, dizendo: meu Deus, eu vou morrer. E aí, queridos, é entendível, como eu disse, você ouvir isso de alguém que é novo na fé, por não conhecer as Escrituras, por não ter um relacionamento, por não entender esse relacionamento. É normal, a gente entende. Ei, nós pastores estamos aqui para ensinar, é isso. Nós temos, graças a Deus, nós temos líderes e professores maravilhosos, mestres maravilhosos nessa igreja, que tem ensinado, que tem muito amor e muito carinho para ensinar os novos na fé. Mas eu comecei a dar risada e desculpa, mas eu não consegui conter a minha risada quando eu fiquei ouvindo de pessoas que já estão há muitos anos no Evangelho, com medo da morte. E meus irmãos, eu dei um abraço no pastor, porque no final o pastor estava com um peso gigantesco para pregar aquilo, para pregar uma correção daquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E ele com pesar, e ele falou aqui, a gente ouviu ele falando, que ele estava com dificuldade de trazer essa mensagem. E aí no final, acho que poucas pessoas, ou algumas pessoas viram, o pastor caiu nos prantos lá embaixo.
E aí eu cheguei no pastor, dei um abraço nele, e o Espírito Santo me direcionou para falar essa frase. Porque a frase que foi dita no domingo foi: alguém muito grande iria morrer. E que a igreja ia sofrer muito com essa morte. E aí eu abracei o pastor, e o pastor chorando. E eu disse para ele, falei assim: pastor, vou dizer algo para o senhor, eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Eu não sei quem é que de nós, ou, porque se você entender, tem a live lá, meus irmãos, assiste a live lá. Você vai entender que o que estava sendo dito estava sendo algo de correção. Estava sendo algo para tratar, para chacoalhar, para dizer para você: vai abrir a sepultura se você não fizer aquilo que Deus tem mandado. Se você não tiver um relacionamento com Deus. Foi esse o cerne da palavra. Desperta, igreja. Oh, glória a Deus. Era isso que foi dito. E as pessoas ficaram desesperadas, porque elas estão olhando, estão dizendo: meu Deus. E eu abracei o pastor e não, irmãos, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu não preciso provar isso para ninguém. Mas eu cheguei no pastor, dei um abraço nele e disse assim: pastor, se é eu que o senhor viu, fique em paz. Porque se o Senhor me leva hoje, eu estou feliz. Ah, mas é fácil dizer isso. Subir aqui para mostrar que é bonitão, é fácil. Querido, você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor tem me levado de setembro para cá a ter um relacionamento profundo com Ele, a me dedicar cada vez mais dentro da palavra, a buscar mais a presença dEle, um relacionamento profundo com Ele. E sabe o que eu tenho percebido? Quanto mais eu leio a palavra, mais eu percebo que eu sou mau, mais eu percebo que eu não presto, mais eu percebo que eu não tenho R$1 que vale a minha vida. Que eu olho para mim e vejo que eu sou mau. Eu vejo que a gente olha dizendo que, nossa, aquela pessoa que fez atrocidade. Querido, aquela pessoa que fez atrocidade, ela é melhor que você, sabe por quê? Porque ela teve coragem de coisas que você não tem. Porque quantas vezes dentro de nós estamos olhando para tudo isso e nós estamos desejando a morte dos outros. Só que eles tiveram coragem. Teve pessoas que matou porque teve coragem. Muitas vezes eu desejo o mal do meu irmão, mas fica aqui dentro. E a palavra de domingo, Deus está falando sobre isso. A palavra de domingo, Deus está nos advertindo sobre isso. Para arrepender, para acordar, para despertar. E aí, por que eu estou dizendo? Porque quanto mais eu estou, mais eu percebo que sou mau. Mais eu percebo que eu não mereço nada. Mais eu percebo que, literalmente, eu sou um ser desprezível. Como o apóstolo Paulo, ele deixa claro. Não nessas frases, mas é nisso. Miserável homem que sou. Eita! E aí, querido, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu reconheço, quando eu sou confrontado na palavra, quando eu vejo que eu não sou esse cara maravilhoso, que eu não sou o centro do mundo, eu percebo que eu preciso encontrar a bondade, e a bondade está em Jesus Cristo. A bondade só está nele. Então, querido, se minha busca não for diária para estar buscando Deus, sabe o que vai me acontecer? A morte irá me alcançar. Um dia ou outro, todos nós morreremos. Todos nós iremos para a sepultura. Todos nós. A diferença é que nós estamos aqui buscando diariamente a salvação que se chama Jesus Cristo. Por isso que eu não consigo acreditar nessa teologia e eu respeito, tá, meus irmãos? Eu respeito, tanto que eu estudo sobre.
Mas eu não consigo acreditar, eu não consigo aceitar uma teologia que diz que existe só alguns selecionados para a salvação. Que só alguns são predestinados a isso. Eu não acredito nisso, eu não consigo aceitar isso. Porque como que eu vou dizer quem pode ou não ser salvo, se quem morreu na cruz não fui eu? Então, queridos, eu quero que vocês, juntamente comigo, comecem a trazer uma maturidade no Evangelho, de entender que, viver é Cristo, morrer. E essa palavra não tem que ser uma palavra bonitinha que nós dizemos aqui, que nós subimos e, vamos lá, como um corpo, como uma só voz. Viver é Cristo, morrer é lucro. Não! O Evangelho não é uma história da Marvel que foi criada. Não é uma história, não é uma fábula que está sendo contada. O Evangelho é algo real. Para você que é novo na fé, entenda o que o Senhor ele está te dizendo. A base do Evangelho é renúncia. É renunciar a si mesmo. É deixar todo o pecado de lado. É deixar todas as vontades de lado para viver Cristo. Esse é o sentimento que nós precisamos ter. Esse é a verdade que nós precisamos acreditar. Meus irmãos, quando nós fomos exortados aqui em cima, quando nós fomos chamados a atenção, dê glória a Deus por isso. Fica feliz por isso. Se Deus está chamando a tua atenção é porque Ele te ama. Sabe por quê? Porque aqueles que estão condenados, Deus já condenou e Ele não olha mais. Acabou. Não tem mais chance. Pare de começar a ter dúvidas. Pare de querer colocar nas suas vestes remendos. Gente, Deus, quando você aceita Jesus e você é batizado, Deus coloca uma nova veste em você. Olha que lindo. Quantos aqui têm uma veste nova no Senhor? Glória a Deus. Nós temos uma veste nova. Só sabe qual que é o problema? Depois que nós nos batizamos, nós queremos começar a colocar remendo, nós queremos colocar conveniências na nossa veste. Nós queremos colocar um frufruzinho diferente. Nós queremos colocar uma florzinha diferente, nós queremos fazer um corte aqui, igual a Júlia estava falando esses dias, da jaqueta dela. Ela tem uma jaqueta toda rasgada. E é estilo, né, Júlia? É estilo. Só que nas vestes do Senhor, foi Deus que fez sob medida para você. Ele fez para você. Ele criou e formatou para você. Por que você está colocando coisas nesta veste? Por que você está mudando o que Ele criou para você? Por que você está duvidando do que Ele te deu? E o mais engraçado é que nós que estamos há muito tempo na igreja, nós começamos a questionar os novos na fé. E aí é onde o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios. Vamos ler. 1 Coríntios 3. Pode pôr. 1 Coríntios 3. 1 em diante. Diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais agindo como os mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês viram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer.
Meus irmãos, chegou o tempo na ICEM. E receba isso, porque chegou o tempo na ICEM de nós deixarmos de ser carnais. Chegou uma fase na ICEM que nós vamos deixar agora de tomar leitinho espiritual. Que agora o Senhor... Cara, tá da hora essa fase. O Vini agora tá tendo a introdução alimentar. E quando o Vini... A primeira colherada que o Vini teve da introdução alimentar, ele fez... Ele começou a querer botar para fora, porque ele não estava acostumado, só estava acostumado com leite. Irmãos, entendam, para você que é novo na fé, é super natural acontecer isso. Vai ter coisas que você vai falar, meu Deus, que diferente. Nossa. Chega até um ponto de a gente querer se escandalizar, né? Gente, meu Deus, eu vou me escandalizar com isso? É muito pesado? Como assim o pastor fala uma coisa dessa em cima do altar? É natural, porque a gente está saindo do leitinho para ir comer comidas sólidas. Isso acontece na nossa caminhada do Evangelho. Isso acontece, está natural, é normal isso acontecer. Só que é um processo que precisa acontecer. É um processo que a gente precisa passar. E aí, a gente vai introduzindo essa comida para você. Você vai introduzindo e você vai comendo. Só que, sabe o que acontece? Depois que você experimenta a palavra diferente do leitinho espiritual que você está recebendo, você vê que é algo bom. Chega um momento que, devido à repetição da busca através da palavra, da comida sólida, que você não consegue mais ficar sem. Sabe o que acontece? Sabe por que tem muita gente que está há 20 anos no Evangelho e ainda continua tomando leitinho espiritual? É porque ainda não entendeu que Deus, Ele não quer se relacionar só com os bebezinhos na fé. Não, querido, Ele quer tratar com homem e mulher de Deus. Ele quer falar, Ele quer poder manifestar sua glória na sua vida. Entenda, e por favor, vamos separar as coisas, vamos parar com isso. Vamos separar as coisas de entender que, vamos lá, colocar Deus, família, trabalho, igreja. Essa é a matemática? É a matemática. Mas entenda, a matemática da igreja, de estar em quarto, é sobre fazer, sobre trabalhar na obra. É isso. E trabalhar na obra é sim ou não? No próprio 1 Coríntios aqui, em diante, lá do versículo 20 em diante, o apóstolo Paulo ele fala sobre as obras. Ele vai dizer lá, você vai ser julgado através das suas obras. Se você fez ou não fez. E isso não significa fazer só dentro da igreja. Ministério, tá? Obra não é dentro do templo somente. Ministério está além da igreja. Está além do templo. Entende isso? Agora deixa eu explicar para os novos na fé. Cultuar ao Senhor não está em quarto, querido. Cultuar ao Senhor não está lá em quarto. Cultuar ao Senhor está em primeiro. Sabe por que cultuar está em primeiro? Porque é culto ao Senhor. É isso. Então a gente precisa parar com isso. Eu gosto de dizer assim para a pessoa: você não precisa estar aqui de segunda a segunda dentro da igreja. Não precisa. Não precisa. Às vezes você está exercendo seu ministério lá fora. Glória a Deus por isso. Que Deus continue te dando graça. E que você continue sendo um porta-voz, um emissário de Deus aonde você estiver. Glória a Deus. Em 100% de membresia da igreja, 10% vai trabalhar dentro da igreja. Só 10% talvez vai ser chamado para trabalhar diretamente na igreja. E está tudo bem. Estou falando isso, gente, isso é um perigo. Porque para as pessoas inverter isso é 2 minutos. Mas precisa ser falado. Então entenda. É tranquilo, 10%. Tá vendo o departamento de louvor aqui? Está inserido nos 10%. Tá vendo os diáconos? Tá vendo os pastores? Está inserido nos 10%. De 80 membros que nós temos hoje, então talvez 10, 15 no máximo vão trabalhar na igreja. Que é a realidade que nós temos hoje. Amém, queridos? Está claro isso? Agora,
cultuar ao Senhor não tem nada a ver. Não tem nada a ver com estar em quarto na posição. Sabe por quê? Porque cultuar ao Senhor é o seu relacionamento com o Senhor. É o seu culto com o Senhor. Quantas vezes eu vejo irmãos chegando aqui dentro da igreja, e aí não sei, talvez o Luquinhas não está bem. O Luquinhas está tocando música triste. O Luquinhas, ele está chateado porque ele brigou com a namorada. Receba, vaso, receba. Receba, 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 em nome de Jesus. Aí tá lá. Aí brigou com a namorada, tá triste. Aí a gente que tem um pouco de intimidade, a gente percebe, só que a gente não pergunta. Aí termina o culto. Aí a gente olha para a pessoa que nós temos intimidade e fala, nossa, o culto hoje foi totalmente frio. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. O culto é frio, sabe quando? Quando você não tem um culto ao Senhor. Quando você não cultua o Senhor, quando você não faz o seu culto ao Senhor, não faz sentido você vir ao domingo. Lembra da coragem que eu disse? Tem muita gente que está desigrejada porque teve coragem de fazer o que muitos não fazem. Porque, gente, para sentar aqui, para sentar onde você está, só para sentar, só para bater ponto, para que nós estamos aqui? E eu vou dizer um negócio para você. Vai ter líderes, vai ter pessoas que vão dizer para você, através do medo, através de imposição, que você precisa estar. Porque quanto mais cheio, mais bonito na câmera, né? Através de imposição. Mas você tem que dar glória a Deus, porque na tua igreja, na INSEM, nós temos pastores e pastoras que pregam o que está descrito na Bíblia. A luz é a palavra. E quando eu estou dizendo para você, você precisa estar cultuando ao Senhor, e eu estou dizendo para você, sabe, é uma obrigação sua com Deus, não é comigo, não é com o pastor que está aqui, é sua com Deus. E cultuar, você pode, mas eu tenho meus devocionais em casa, eu assisto lá o pastor fulano na internet. Meu irmão, cultuar com o corpo, né, meus irmãos? Bíblia, gente. Quando dois ou três estiverem em meu nome, quê? Reunidos em meu nome, ali é um. É cultuar, é estarmos juntos. Por isso que nós temos que ter a mentalidade de falar, poxa, eu só tenho que assumir duas coisas como prioridade, acima de tudo. O culto ao Senhor. E aí eu vou vir na quarta e no domingo, só isso. Eu não estou dizendo que você precisa pegar ministério. Não estou falando que você precisa exercer nada. Só estou dizendo que quem precisar exercer, quem Deus levantar, vai levantar e pronto, acabou. Amém, querido? Está claro isso? Nós precisamos ter essa mentalidade e precisamos enxergar essa maturidade dentro do nosso corpo. O Senhor, em 2024, Ele vai mudar muitas vidas. Ele quer usar a sua vida para transformar vidas, para alcançar vidas. Mas se nós tivermos distrações, olha aqui que o apóstolo Paulo fala, confusões e divisões. Se for o pastor Tony, nossa, eu vou lá, vixe, ó, top. Porque o pastor Tony é da hora, eu gosto do Tony. Ele tem uma cabeça seca assim, da hora, bonita. Ele é da hora, então eu vou. Mas quando vai aquele boca aberta do Ramones, eu não vou. Para. Encheu o saco lá, abobrinho. Meu irmão, deixa eu falar um negócio pra você. Talvez... A gente já ouviu sobre isso, né? Basta uma palavra. Tudo pode mudar. Uma palavra. Tem culto que você vai vir destruído, você vai vir aos cacos, você vai vir totalmente dilacerado. Mas basta uma só palavra. Quando o negócio estiver feio, quando você estiver com dor, quando você não estiver bem, vem para a igreja. Porque você vai receber a tua cura, meu irmão.
A gente, no primeiro momento de dificuldade, no primeiro momento de dor, o primeiro lugar que a gente esquece de ir é cultuar o Senhor. Vamos amadurecer, vamos crescer na fé, de entender que, ei, eu não troco o meu relacionamento, o meu culto ao Senhor por nada. Nada. Gente, tem gente negociando Santa Ceia do Senhor. Não negocia a ceia. É muito importante. Sabe por quê? Porque é uma vez por mês. Gente, entenda. Uma vez por mês. Isso tinha que ser todos os dias que nós tínhamos que lembrar o sacrifício de Jesus na cruz. E nós só temos um domingo no mês para lembrar disso. Entende esse sentimento? Nós precisamos nos dedicar ao relacionamento. Ei, você está pedindo tantas coisas. Você quer que muitas coisas em 2024 aconteçam, mas você não está renunciando à sua vida individual, à sua vida própria por Ele. Talvez a questão ministerial, os seus talentos, não é o momento de você exercer dentro da casa do Senhor, ou aonde Deus ele vai colocar você no teu ministério, não é. E está tudo bem, há tempo para todas as coisas, amém, glória a Deus por isso, mas o culto é inegociável. Relacionamento com Deus é inegociável. Queridos, sabe quantos cultos o judeu tem por semana? 7. 7. E nós temos dificuldade em vir em um. Quando o Senhor, quando você começa a se relacionar com Ele, você se dedica a Ele. Ei, quando vem palavras aqui de exortação, nós damos glória a Deus. Nós celebramos ao Senhor. Irmãos, entenda, e eu quero que você tenha essa maturidade. Se aprofunde tanto na palavra, se subir alguém aqui para falar heresia, você vai ter autoridade no Senhor para dizer, cala a tua boca. Está errado. Mas como que nós vamos? Como que nós vamos ter isso se nós não estamos relacionados com Deus? Se tudo é mais importante do que Deus. Aí é por isso que eu me preocupo, aí é por isso que eu vejo muita gente desesperada com a exortação aqui em cima. Ei, entenda com muito amor isso. É uma mensagem de amor para você dizendo, Deus, Ele quer cuidar de você. Mas para isso, você precisa estar disponível. O filho pródigo, o pai do filho de pródigo, queria cuidar dele. Queria dar o melhor para ele. Mas o filho pródigo quis? Não. O filho pródigo, ele quis curtir. Ele quis viver a vida dele. Ele quis esbanjar. Ele quis pegar as vestes que ele tinha e remendar com muitas coisas. E o pai estava lá esperando para cuidar. Nesta noite, eu quero ser como um filho pródigo. E eu quero dizer para o pai, pai, eu quero me reconciliar com o Senhor. E reconciliar com o Senhor, muitas vezes a gente entende de aceitação de Jesus. Mas eu estou dizendo de ter uma reconciliação em relacionamento. Em relacionamento no sentido de ter um relacionamento constante, hábitos constantes com Ele. Eu ouço muitas pessoas dizendo, mas Ramones, é difícil eu ler a Bíblia, porque quando eu vou ler a Bíblia, eu sinto um sono. É muito difícil, e tudo bem, gente, a gente vai criar desculpas, porque hoje tem tantas versões aí. Se fosse a Almeida de 1900 e lá vai bolinha, era difícil mesmo entender, né? Era muito coloquial a ideia. Mas hoje tem tantas versões maravilhosas. E se você não gosta de ler, bota a voz do Sidney Moreira para dizer para você, lá para ler a Bíblia para você. Olha, Deus ele é tão bom que a tecnologia chegou nesse nível. Hoje
tem alguém que lê a Bíblia para você. Você só não vai ter relacionamento se você não quiser, meu irmão. A gente só não vai amadurecer se a gente não quiser, meu irmão, minha irmã. Vamos desamamentar. Chegou essa fase, chegou esse momento. Eu gosto muito do rap, quando o rap fala que maturidade não tem a ver com idade, não é. E é pura realidade, não tem nada a ver com idade. Tem gente com 15 anos que tem um relacionamento com Deus maravilhoso, incrível, que Deus tem usado essas pessoas, esses meninos, para alcançar vidas, para cumprir o propósito de Deus na terra aqui, sobre essas vidas. Glória a Deus por isso. E tem gente que está há 20 anos, 30 anos, 40 anos no Evangelho e ainda não mudou a vida, continua sendo o mesmo. Queridos, por favor, não desvalide o sacrifício de Jesus na cruz. Tem gente que está despregando Jesus lá e falando, sai Jesus, sai. Pesado dizer isso, mas é a realidade. Irmãos, tem gente que olha para a Bíblia e fala assim, eu concordo com o Novo Testamento e não concordo com o Velho. Que absurdo que nós estamos chegando. Que evangelho que nós estamos chegando? Que divisão é essa? Entenda isso. Eu não estou dizendo para que os neófitos, como está em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala que os neófitos, que são os novos na fé, eles não devem estar em cargos de liderança. Eles não podem estar em posições de liderança. Sabe por quê? Porque eles podem cair nas armadilhas de Satanás. Entenda isso. Então eu não estou dizendo que tem que pegar o novo na fé e falar, então o pastor falou, vou botar ele lá já para estar à frente. Não, irmão. É por isso que acontece um monte de tragédia. É por isso que a gente vê um monte de escândalo acontecendo dentro da igreja. Um monte de gente despreparada. E o que eu quero dizer para nós aqui na ICEM é que você que se sente despreparado, nos procure. Vamos caminhar junto, vamos falar sobre a Bíblia, vamos orar junto, vamos jejuar junto. Tem pessoas que já estão desvalidando o jejum. Eu acho incrível que tinha pessoas... Nossa, eu e a Ana, a gente já conversou muito sobre isso. Existia um monte de gente falando de oração, que precisava de oração. Porque aí sim só fala de emoção. Aí sim é só emocional. Parecia que... Gente, o comentário era tão assim que parecia que a ICEM desacreditava do jejum. Que a ICEM desvalidava a oração. As questões espirituais, e nada a ver. Pelo contrário. Porque a gente não é menino. Se a gente tem o emocional e a gente aprende o emocional, é para a gente nos aprofundar mais no espiritual. Porque aí eu entendo quando o apóstolo Paulo fala para ter um culto racional. É por isso que eu preciso controlar as minhas emoções. É por isso que eu tenho que trabalhar as minhas emoções. Para ter um culto racional. Para saber quando Deus ele fala e quando é a carne. Porque o texto diz que, a carne e o espírito estão lutando pelo quê? Pela alma. Que é a sede das emoções. Então muitas vezes a gente está, mas quem falou? Foi Deus ou foi um sentimento só? Eu ouço pessoas que estão anos e anos no Evangelho dizendo que, eu não sei. Me fala como que é ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, chegamos nesse nível? Não. Uma vez me perguntaram isso e falaram assim, como que é ouvir a voz de Deus? Está acabando? E aí eu disse assim, falei assim, sabe como que é ouvir a voz de Deus? É do jeito que Deus se relaciona com você. Vai ter gente que vai ouvir a voz de Deus com a voz do Sidney Moreira. Ué? Vai ter gente que Deus vai falar através de sonhos. Vai ter gente que Deus vai falar através de visões. Vai ter gente que vai falar que Deus ele sempre vai usar um louvor para falar com a vida da pessoa. Ei, Deus ele fala com você do teu jeito. Da tua forma. Ele se relaciona com você porque o seu relacionamento com ele é seu e dele.
Eu não posso dizer que o meu relacionamento com a Jaque é o mesmo que o Tony tem com a Ana. Não é. Então, se permita isso. Vamos viver esse relacionamento. Vamos entender o que o Senhor Ele quer para as nossas vidas. Em Marcos 8, voltando nesse texto, Jesus ele repreende ali os discípulos. Por que o coração de vocês estão tão endurecidos? Muitas vezes nós não estamos nos relacionando porque nossos corações está endurecido. Nosso coração está endurecido. E querido, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero juntamente com você pedir para que o Senhor quebre esse coração. Eu estou falando isso porque muitas vezes eu questiono Deus. Gente, no domingo, não nesse domingo, no domingo retrasado, eu estava sentado aqui, ó. Aqui. E aí Deus falou assim para mim, faz tal coisa. Deus falou desse jeito, faz tal coisa. Eu falei, mas Deus, eu? Mas eu não presto, eu não sou bom, eu não sou... E aí eu comecei a questionar um monte de coisa com Deus. Aí eu falei assim, Deus, se for mesmo o Senhor que está dizendo isso, olha aí, olha como que é. Se for mesmo o Senhor que está dizendo isso, faz tal coisa. Mano, deu 2 minutos, aconteceu a coisa. Aí não teve como, levantei e fui fazer o que Deus mandou. Entende? Vai ter questionamento. Você muitas vezes vai duvidar. Mas deixa eu dizer algo para você. Falaram para mim esses dias e eu estou levando isso para o meu ministério. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você não precisa ter medo do vento forte e do mar revolto. Enquanto você estiver olhando para Jesus, quando você colocar o pé, Deus irá colocar o chão. Você não vai afundar. Mas entende? Olhar para Jesus. Quando alguém subir aqui e começar a ter uma palavra de exortação, ou alguém falar algo que talvez você não concorde, ou que concorde, gente, o que eu estou dizendo, às vezes você falou problema. E aí, quantas vezes eu já deixei de ouvir a palavra do Senhor porque alguém disse problema. E logo eu que não sei conjugar verbo. Mas entende? Às vezes a pessoa sobe aqui e não tem o jeito que me agrada de falar. Aí eu já me bloqueio, já me fecho. Mano, não permita isso acontecer. Isso é seta do diabo. Isso é estratégia maligna que foi colocada na tua cabeça para dizer para você que você só tem que receber o que é seleto. Ei, Deus fala quando Ele quiser, da forma que Ele quiser e quando Ele quiser, através de quem Ele quiser. Se Ele for para usar jumenta igual eu que estou aqui, Ele usa. Se Ele for para usar um grande, conhecido pastor, amém, Ele usa. Se for para Ele levantar alguém no meio da igreja e Ele começar a usar essa pessoa para falar, toda a igreja se cala. É o que eu estou dizendo para você. Se você chegar ao ponto de receber a notícia de que você está à beira da morte, querido, dá glória a Deus com isso. Se você sabe para onde você vai, você não tem medo da morte. A nossa esperança não é aqui, a nossa recompensa não é aqui. Está com medo por quê? Está chorando por quê? Está desistindo por quê? Está parando por quê? Deus, Ele manda nos dizer, olhe para mim e siga em frente. Não pare. Não deixe de fazer o que eu coloquei no teu coração, por conta do mar revolto, por conta das distrações, por conta das dúvidas,
por conta da conveniência, meu irmão. Querido, eu vou dizer algo para você muito sério. Quem aqui acredita que Deus pode levantar o paralítico? Quantos aqui acreditam que Deus pode curar o surdo e o mudo? O cego? Diz amém aí, amém, querido? Você acredita nisso? Em 2024, nós vamos começar a curar depressão. Nós vamos curar bipolaridade. Nós vamos curar síndrome de ansiedade. Nós vamos, em nome de Jesus. Sabe por quê? Sabe qual que é a diferença de uma depressão para uma doença física? Para Deus? Nenhuma. Deus, Ele tem todo o poder para curar. A mesma doença no corpo, na questão física, nas mobilidades. E Deus cura. Deus também vai curar o que está na tua cabeça. Toda disfunção que possa existir, Deus está curando. Irmãos, eu acredito em curas emocionais. Eu acredito em curas cognitivas. E em nome de Jesus, nós vamos começar a ver milagres, e sinais e maravilhas neste lugar. Nós vamos ver curas, nós vamos ver pessoas sendo edificadas, nós vamos ver pessoas que você vai olhar e falar assim: a pessoa entrou aqui torta. A pessoa que entrou diferente, a pessoa entrou aqui, que não tinha o que fazer. E ela vai sair daqui curada em nome de Jesus. Nós não vamos aceitar mais, em 2024, pessoas que estão deixando de cultuar ao Senhor por problemas emocionais. Se você está sabendo de alguém que está com problema emocional, alguém com problema cognitivo, e essa pessoa ela está com dificuldade de vir para a igreja, Deus está levantando você, para você ser um crente forte, para ajudar o crente fraco. Deus Ele está levantando você, para você botar essa pessoa aqui, e trazer para a casa do Senhor, porque quando você trouxer para cá, essa pessoa vai ser curada em nome de Jesus. Gente, quando nós estamos orando aqui pelos familiares, nós não estamos brincando. Nós não estamos brincando de ser crente. Sabe por quê? Porque o nosso adversário não brinca de ser diabo. Dá ousadia. Meus irmãos, eu fico mal com isso. Eu e a Jaque assistimos um vídeo, um filme esses dias. Meus irmãos, o diabo não tem mais medo da igreja. Sabe por quê? Porque hoje tem mais pessoas servindo ao diabo do que a Deus, dentro das igrejas. Eu falei algo uma vez e disse assim, para a Jaque. Quando eu comecei a namorar com a Jaque, eu falei desse jeito. E eu vou explicar o porquê, e eu vou encerrar aqui. Falei uma vez para a Jaque, quando eu comecei a namorar com ela, falei: Jaque, entenda. Nós vamos começar o nosso relacionamento. Só que, se eu tiver que escolher entre você e Deus, você já perdeu. Não falei isso? Parece pesado isso, né? Mas sabe por que eu disse isso, querido? Porque se Deus não for minha prioridade, eu vou ser um péssimo marido. Se Deus não for a minha essência diária, se Deus não for minha busca diária, a Jaque, ela poderia ver o pior do Vitor. Sabe por que tem homem batendo em mulher? Porque não existe Deus dentro dele. Sabe por que tem homem agredindo criança, cometendo assédios contra criança? Sabe por quê? Porque não existe Deus. E eu disse para Jaque, falei: se tiver que escolher entre Deus e você, entre Deus e meus filhos, entre Deus e minha profissão, entre Deus e todo o resto, eu vou escolher Deus. Porque quando eu escolho Deus, eu sou um bom marido. Quando eu escolho Deus, eu sou um bom pai. Quando eu escolho Deus, eu sou um bom profissional. Porque eu sou o cara? Não. Porque Deus é bom e Ele está em mim. Amém, meus irmãos?
Fica com essa palavra. Mastiga essa palavra durante a semana. E aí? Os pastores dessa igreja, todos os pastores estão à disposição de vocês. Para aquilo que vocês tiverem dúvida, para aquilo que vocês tiverem dificuldade, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos ler a palavra, vamos para as escrituras e buscar as respostas, porque muitas vezes a gente não tem a resposta. Mas lá está escrito, o relacionamento com Deus vai nos dar essa resposta. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus?